falando em plano de imigração, a gente vai começar a falar de números, né? Então, durante toda a fronteira fechada, muita gente entrou em contato com a gente falando, poxa, mas se o país fechou a fronteira durante a pandemia, eles não vão mais querer pessoas imigrando, eles não vão mais querer pessoas se mudando para a Austrália permanentemente. E a verdade não podia ser mais distante disso. Durante toda a pandemia, o governo continuou não só dando vistos, mas acelerando alguns tipos de vistos para suprir uma falta de gente qualificada aqui, que é um fato que não se discute. A Austrália não tem gente suficiente para trabalhar em coisas que a gente precisa. A Austrália não tem gente suficiente em geral, mesmo falta gente mesmo sem qualificação, mais do que nunca, e a gente, como trabalhando nesse meio de imigração, a gente viu isso o tempo todo, né? Desde que a gente abriu a empresa e antes até, a gente lê sobre isso, participa de simpósios e tudo mais. Sempre se soube que falta gente qualificada na Austrália, mas durante esse fechamento das fronteiras, mais do que nunca, se provou na carne, na prática, que falta gente qualificada. A gente está com problemas seríssimos aqui, desde falta de garçom para servir a gente no restaurante, até falta de cirurgião cardiologista para fazer operação nas pessoas. E nós dependemos, e se provou que nós dependemos do influxo de gente qualificada como vocês para suprir essa necessidade. E muita gente entra como estudante, muita gente entra como turista, muita gente entra com o Working Holiday Visa, e o mercado de trabalho absorve essas pessoas, e essas pessoas acabam ficando aqui. Antigamente, a gente também trazia pessoas direto já para suprir essas vagas, mas com o tempo, e vocês vão ver por quê, isso foi diminuindo. Então, mais do que nunca, a gente viu na prática que falta gente qualificada. E o governo não parou de aceitar aplicações de imigrantes, de vistos permanentes, temporários. O governo não acordou um dia e falou assim, vamos fechar as portas, agora tem uma pandemia global, a gente não precisa mais de gente. Pelo contrário, foi provado por A mais B que nós precisamos de vocês mais do que nunca, tá? Então, em números, o que aconteceu? A gente tinha 160 mil vistos para serem dados por ano, permanentes, tá? Visto de turista, visto de estudante não tem limite, mas vistos permanentes tem, né? Porque quando você vira residente permanente, você começa a ter acesso ao Medicare, que é o SUS daqui, você começa a ter acesso a uma série de benefícios do governo que tem que ser planejados no budget, que é o orçamento da nação, para ver se a gente consegue dar conta disso com os cofres públicos, tá? Então, antes da pandemia, a gente já estava com esse limite de 160 mil. Durante o ano seguinte, e agora, esse ano, o governo não abaixou esse número. Ele continua 160. E já estão se falando que para o ano que vem tem grupos de indústrias que estão pedindo para subir para 250 mil, outros para 400 mil por ano. O que isso quer dizer? Vão se abrir mais e mais oportunidades de imigração para quem estiver aqui ou fora e que puder qualificar. O que o governo fez foi remexer. Então, a gente tinha mais vistos para quem estava aqui com trabalho, outros para quem estava aqui na área regional. O governo mexeu isso e aumentou para quem tem um partner, né? Então, pessoas que estão num relacionamento com um australiano podem pedir um visto por relacionamento. Então, eles subiram isso bastante, de 48 para 77 mil. Triplicaram o número de Global Talent Visa Places. Então, a gente está vendo o Skilled Independent Visa diminuir e o Global Talent subir. E o Skilled Independent Visa, ele pede certas características, né? Você tem que ser de uma profissão X, mas você não tem que ser fera nessa profissão X. O governo está mudando para o Global Talent Visa gradualmente, onde não só você tem que ter uma profissão que eles procuram, mas você tem que ter um algo a mais. E também duplicou aí o número de vistos para investidores. Continua muito alto e estável o número de vistos por empregador, então, normalmente, como que isso acontece? A pessoa entra como estudante e começa a trabalhar part-time e acaba pegando um visto por empresa. Ou vistos por áreas regionais também, tá? Esse ano fiscal, a gente só tinha 6.500 vistos 189 para serem dados. Isso, comparado com todos esses outros aqui, é prova que esse visto está
desaparecendo. Então, quando vocês veem por aí influencers, blogueiros falando, venha para a Austrália, que profissão está em demanda, como eu faço para me reconhecer nessa profissão? Eles estão falando desse visto, mas poucos sabem ou levam em consideração que só existem 6.500 vagas para o mundo inteiro, para todas as profissões. Esse visto já tinha vindo, já vinha sendo diminuído antes mesmo da pandemia. A gente só tinha ali, 16 mil lugares para o ano fiscal inteiro, para todas as profissões, e caiu para 6.500 durante a pandemia. 16 mil já não era muito, comparado com os outros. Agora, então, tem menos ainda. E é assim que vai ficar, pessoal, porque os números continuam iguais para esse ano também. Só 6.500. Então, esse visto, a gente antigamente ia para o Brasil, fazia palestra aí para vocês, e já trazia vocês nesse visto direto. A gente trazia engenheiro, contador, profissional de TI, arquiteto, psicólogo, professor. As pessoas às vezes chegavam até, já vinham com visto permanente de vez. Isso porque tinha muito mais lugares para esses vistos. E conforme os anos foram, né, caminhando, eles foram diminuindo. Então, hoje, é muito, muito difícil uma pessoa que está fora conseguir um convite para esse visto. Tá? O governo, na verdade, só deu, desses 6.500, ano passado, eles só deram uns 2.000 e pouco desse visto. O resto foi tudo para quem é da Nova Zelândia, que tem prioridade. Então, além de ter pouco lugar, a prioridade é para quem é da Nova Zelândia. Então, assim, essa não é uma estratégia mais forte. A estratégia é vir ficar ou com esses vistos de empregador aqui, ou com vistos regionais, que também tem bastante número, ok? Só uma informação rapidinha, Érica, desculpa te interromper. Imagina. Até a gente recebeu essa semana a rodada de convites de outubro, e esse é o current ano de julho, mas acabou saindo essa semana de outubro, aliás, Sim. e desculpa, eu devia até ter te falado, mas foi exatamente nessa mesma linha aí, Érica, do Só 189. Não 250. foram 200, na verdade. Pior, diminuiu ainda mais. E isso a gente está falando de um período, gente, de 3 meses. 3 Yes. meses. Eles That was my tiveram take. teve porque esse convite, obrigada, Michel, esse visto tem que ser convidado para aplicar, tá? E esse visto, como eu falei, a maioria vai para quem é da Nova Zelândia que não precisa ser convidado. Então, se a gente tem cliente da Nova Zelândia que pede esse visto, e aí eu vou lá, dou entrada, o governo processa e dá o visto para o meu cliente. Meus clientes do Brasil que estão aí esperando esse visto há 1 ano, 2, têm que ser chamados, e só são chamados quem tem muitos pontos. Então, a gente tem aí, o mínimo, a pontuação mínima de quem foi chamado para esse visto é 80 pontos, sendo que a nota de corte é 65 na lei, né? Então, não só tem uma competição enorme, tem poucos lugares, a maioria desses vistos vai para quem é da Nova Zelândia, e os convites estão sendo super poucos. Em julho, a gente teve 250, e agora em outubro só 200. Então, assim, é impossível pedir esse visto? Nada é impossível enquanto a lei permite, mas é comum, está acontecendo? Muito pouco, mas muito pouco mesmo. E ter o mínimo de pontos não é mais suficiente. Por quê? Tem poucos lugares, tem muita gente se candidatando e tem poucos convites saindo. Então, acaba-se vendo isso aí. Os números não mentem. Só sai esse visto para quem tem uma pontuação muito grande e, assim, só para pouquíssimas pessoas, tá? E como eu disse, para vocês verem que eu não estou querendo ser pessimista, a gente é realista e a gente quer que vocês criem um plano que funcione. Esse plano, antigamente, era ótimo. Então, quem era engenheiro, de TI, contador, todas as profissões em demanda, contratavam a gente fazia a papelada, a pessoa vinha para cá. Então, cuidado com o que vocês veem por aí, o povo falando, se faz a validação da sua carreira, faz isso, faz aquilo. Sim, você vai fazer a validação da sua carreira, mas e aí? Você vai ficar esperando sair um visto que não está saindo? Olha o que saiu ano passado, 1.600 o ano inteiro, de um total que poderia ter sido 6.500. Então, o que vocês fazem, tá? É muito difícil vir para cá com isso. Cada vez mais a gente tem que olhar, se você tem uma carreira que está em demanda e você ganhou algum prêmio, você tem algum destaque internacional, a gente tenta ver
se não tem como você vir pelo Global Talent Visa. Ou agora o governo de South Austrália abriu algumas profissões para quem está fora, mas também vai ser só por convite, poucas pessoas, mas a gente tem olhado isso para alguns clientes e a gente acha que é um caminho viável, mas é para um visto regional temporário, que está aí, né, o que a gente está sugerindo. Mas o que a gente mais vê é que a gente tem que trazer vocês para cá num visto temporário e criar uma estratégia para vocês aqui dentro ficarem aqui. Se você tem dupla cidadania e pode pegar um Working Holiday Visa, ótimo, a gente traz você nesse visto e cria essa estratégia dali, mas se não, se você só tem passaporte brasileiro, a gente precisa criar o que a gente chama de Study to Migrate Strategy. E é nessa hora que eu vou passar a bola aqui para o Michel, porque, como vocês podem ver, eu gosto de falar do assunto, senão eu fico aqui até amanhã. O Michel vai falar dos vistos, como eles funcionam e como que vocês podem unir um estudo aqui na Austrália para pegar um desses vistos que permite vocês ficarem aqui para sempre. Michel, é com você. Obrigado, Érica, por todas as informações até agora. E antes até de entrar na parte do programa de imigração em geral, né, Érica? É importante salientar, gente, que foi justamente por isso que a Bravo Study acabou sendo criada. Porque a gente viu há alguns anos atrás, como a Érica já colocou aí historicamente, essa transição do modelo de imigração, de um processo mais offshore, que a pessoa já chega com visto permanente, para um processo que a pessoa precisa chegar aqui inicialmente num visto temporário. E o que a gente identificou no passado, né, e não num passado tão distante assim, a gente trabalhava muito em parceria com agências de intercâmbio. Só que o que aconteceu? Como o programa começou a mudar, começou a Swift, a gente entendeu que as próprias agências de intercâmbio aí, apesar de muitas fazerem um trabalho muito bacana, né? Não colocando de forma alguma o trabalho delas para baixo, mas a gente entendeu que os clientes que nos procuravam não estavam sendo atendidos da forma devida, justamente porque a maioria estava buscando aí já digamos assim, uma visão holística, uma estratégia holística que envolveria a vinda para estudar mais um processo migratório. E foi justamente dentro desse contexto, dentro dessa necessidade, dessa demanda, que a Bravo Study acabou sendo criada, que hoje ela é capitaneada aí pela Luciana e pelo Bruno, que tem assim, muitos anos de experiência na área, né? São pessoas maduras que vivem na Austrália, que entendem como o programa funciona. E, de novo, a Bravo Study, ela nasceu dentro de uma agência de imigração, tá? Então, o nosso principal nicho de atuação na Bravo Study é justamente de juntar os serviços junto à Bravo Migration. Mas vamos lá, só um comentário aí que eu achei relevante. Eu vou falar um pouquinho, então, para aqueles que já nos acompanham, já participaram das outras lives, talvez isso seja um pouquinho enfadonho, porque vocês já devem ter aprendido e reaprendido bastante sobre isso, mas para quem está, mas é sempre bom dar uma refrescada, e para quem está nos comparecendo aqui a primeira vez na apresentação, eu quero dar uma helicopter view, como a gente diz em inglês, ou uma visão mais macro das oportunidades e como que os programas de imigração funcionam. Então, o principal grupo, né, o principal programa seria o que a gente fala no contexto geral, é o General Skilled Migration Program, né? O primeiro programa seria dentro do Skill Select, que é o General GSM, que a gente chama, que é o programa de visto baseado no sistema de pontos, tá? Então, isso, a maioria de vocês que já pesquisou um pouco sobre imigração, especialmente estando fora, essa é a principal a porta de entrada, ou o primeiro programa que as pessoas avaliam. Dentro desse programa, existem 4 categorias de visto, tá? As 2 primeiras são vistos permanentes, que são os vistos 189 e 190, tá? E em segundo plano, porém não menos importante, são os vistos 491, que é um visto que é inicialmente temporário, e por até 5 anos, e que leva a um visto permanente, que é o visto 191, tá? O visto 189 e 190 já são vistos permanentes direto. A grande diferença, gente, é o visto do programa federal, que é o quê? A pessoa é convidada a aplicar para um visto permanente pelo Departamento de Imigração, pelo governo federal. O visto 190, os requerimentos são os mesmos, a gente vai discutir eles, mas ele envolve uma etapa extra, que é o processo de State Nomination, ou seja,
a pessoa tem que atender os requerimentos básicos e tem que ser nomeada por um governo estadual para pedir o visto, que já é um visto permanente. O visto 491 ele é um visto inicialmente temporário, mas a exemplo do 190 também atende todos os requerimentos básicos e o candidato tem que ser nomeado por um governo estadual. A diferença é que ele é um visto temporário por um período de 5 anos e depois de 3 anos com a pessoa residindo e trabalhando em área regional, ela tem a oportunidade de sair daquele visto temporário e esse visto temporário já concede, a permissão de trabalho full-time, acesso a Medicare e tudo mais, e depois de 3 anos a pessoa consegue mover do visto temporário para o visto permanente, que seria o visto 191, que está aí na telinha de vocês. Os requerimentos básicos do programa, tá? E a gente não vai conseguir entrar em grandes detalhes aqui por uma questão de tempo. A pessoa tem que, no momento do convite ou da nomeação, tem que ter menos de 45 anos de idade completos, ou seja, 44 anos até um dia antes de completar 45. Tem que ter uma profissão em uma das listas relevantes para o programa, que as duas listas são a Medium and Long Term List e a Short Term List. Então, só para contextualizar, se a profissão de vocês estiver na Medium and Long Term List, que é a lista de alta demanda, que a gente diz aqui na Austrália, você pode se candidatar aos vistos 189, 190 e 491. Se a profissão de vocês estiver na Short Term List, vocês só podem se candidatar para os vistos 190 ou 491. Ou seja, na Medium and Long Term List, vocês podem se candidatar para o visto 189, que é o programa federal. Na Short Term List, tem que obrigatoriamente passar pelos programas estaduais. Mas, de qualquer forma, como a Érica colocou, só tentar, de novo, contextualizar, atualmente, mesmo que a profissão de vocês esteja na Medium and Long Term List, qualquer estratégia que a gente monta para vocês vai ter um foco maior nos vistos 190 e 491, porque, como ela colocou, o visto 189 é praticamente, não vou dizer que é impossível, nunca é impossível, mas é muito, muito limitado o número de vagas, tá? Além disso, uma vez que a gente determina a profissão que vocês se encaixariam dentro do programa, a gente tem que fazer o Skills Assessment, que é o processo de reconhecimento profissional de vocês. Quem faz o reconhecimento profissional não é o Departamento de Imigração, quem faz o reconhecimento profissional de vocês são os industry bodies, né, ou aquelas agências que regulamentam a profissão de vocês na Austrália. Então, assim como no Brasil a gente tem a OAB, tem o CREA, né, a OAB para os advogados, CREA para engenheiros e arquitetos, da mesma forma a gente tem essa estrutura aqui na Austrália, e são essas organizações, isso é muito importante que vocês entendam, são essas organizações que vão determinar quais são os requerimentos para vocês serem reconhecidos aqui. Então, os requerimentos são diferentes dependendo da profissão de vocês, tá? Além disso, vocês têm que bater uma pontuação mínima, e a pontuação mínima são de 65 pontos, tá? A gente não vai break down a pontuação hoje. E, de novo, vocês têm que colocar o que a gente chama de uma Expression of Interest, que é um sistema online, e vocês têm que ser convidados pelo governo federal ou nomeados por um governo estadual para poder, então, aplicar para o processo de visto. Então, por isso que o processo se chama, gente, Skill Select, porque é um processo de seleção. Vocês atendem os requerimentos básicos, vocês colocam uma Expression of Interest, que é um sistema online, um database online, onde a gente coloca as informações de vocês, e a partir dali, ou o governo federal avalia a situação de vocês e decide convidá-los, ou a gente tem que avançar com a estratégia e buscar uma state nomination dentro de alguma região da Austrália, e para isso, cada região da Austrália, cada estado na Austrália possui seus próprios requerimentos também, tá? Então, New South Wales tem certos requerimentos, querem certas profissões, Queensland querem outras profissões e tem outros requerimentos, e por aí vai. Então, como parte, quando a gente avalia uma estratégia para vocês, a gente considera tudo isso, considera qual é a profissão de vocês, se vocês podem ser reconhecidos, qual é a pontuação e qual que seria a estratégia dentro dos estados que teriam interesse na occupation de vocês, qual que seria a estratégia para avançar com aquilo. Já adiantando também, como a Érica também colocou anteriormente, mas botando um pouquinho mais de informação, a grande maioria dos estados hoje na Austrália, eles vão exigir que vocês tenham uma combinação de estudo no local e experiência de trabalho na área de vocês, na profissão de vocês, ou uma profissão relacionada, tá? Para poderem considerá-los
para nomeação, tá? Então, no passado, né, alguns anos atrás, eles consideravam muito aplicações já vindas de fora. Atualmente, são pouquíssimos os estados e para pouquíssimas profissões que eles estão considerando uma aplicação vinda diretamente de fora da Austrália, sem a pessoa estar residindo aqui, tá? Mas, de qualquer forma, quando a gente monta a estratégia de vocês, se essa possibilidade ela existir de tentar o processo ainda de fora, a gente, obviamente, vai apontar para vocês, mas já digo de antemão que, pelo menos atualmente, e é o que a gente está né, avaliando aí para os próximos anos, eles vão continuar, a grande maioria, tendo essa exigência que vocês venham para cá, já vão para o estado, né, que vocês possam ser nomeados, e a partir dali atendam os requerimentos específicos, que, como eu coloquei, vai envolver aí uma combinação de estar estudando localmente e conseguir uma oportunidade de trabalho na área de vocês ou numa área, né, semelhante naquela região. Esse é o programa do sistema de pontos, né, bem rapidinho, num contexto bem generalista. Em paralelo ao programa de imigração, e isso é muito importante vocês entenderem, é em paralelo, tá? Porque são duas coisas separadas, mas que, na medida do possível, a gente coloca para vocês que vocês têm que tentar os dois ao mesmo tempo, especialmente se vocês estiverem vindo para a Austrália num planejamento de médio a longo prazo. A gente tem os chamados Employer Sponsored Visas, tá? Então, os Employer Sponsored Visas são 3 principalmente. O primeiro é o visto 482, que é o famoso sponsorship, como vocês já devem ter visto em fóruns e pesquisas que vocês fizeram. Isso é quando uma empresa dá um visto de trabalho para vocês, tá? E ele é um visto temporário que vai variar entre 2 a 4 anos de duração, dependendo de qual é a profissão de vocês e em quais das listas. Então, se a profissão de vocês estiver na Short Term List, o visto é por 2 anos. Se estiver na Medium and Long Term List, pode ir até 4 anos. O visto 186 é o visto permanente que advém do visto 482, tá? Então, vocês têm que ter uma profissão na Medium and Long Term List para qualificar para o visto 186. Então, vocês, nesse caso, viriam inicialmente no visto 482, ou vocês conseguem um sponsorship aqui no visto 482 e ele pode vir a se tornar um visto 186, mas para isso a profissão de vocês tem que ser uma profissão na Medium and Long Term List, tá? E ele também está aberto para qualquer região da Austrália, pode ser em capital, pode ser em área regional, tem a possibilidade de seguir com um visto permanente, transitioning do 482 para 186. A outra opção que se tem, e essa é para as profissões que estão na Short Term List, eu estou me adiantando aqui, gente, eu acho que tem outra lâmina, mas eu quero aproveitar o ensejo que a gente está nessa página para fazer um paralelo. Para quem tem uma profissão na Short Term List, a melhor opção, na verdade, de sponsorship é o visto 494, tá? Porque o 494, ele é o sponsorship que também leva o visto permanente, mas para as profissões na Short Term List. A diferença do 494 para o 482 é que o 494, ele está aberto para empresas que estejam localizadas em área regional. Tá? E eu já vou discutir com vocês o que é área regional. Tá? Então, tem que estar fora de um dos grandes centros metropolitanos aqui da Austrália. Qual é o caminho ali? 494 é o que a gente chama, ele é o primo do 491. O que o 491 é no sistema de pontos, o 494 é dentro do Employer Sponsor Program. Então, bem semelhante ao visto 491, o 494 ele é um sponsorship de 5 anos, tá? Dos quais, se vocês pegarem o sponsor, estiverem residindo nessa área regional por 3 anos e trabalhando para o empregador de vocês por 3 anos, vocês podem mover do 494 para o 191, que é um visto permanente também. Então, se vocês olharem aí no slide, vejam bem, olha lá em cima, ó, 491, ele faz a transição para o 191. O 494, ele faz a transition, ou a transição, para o 191 também. Então, o visto permanente é o mesmo. E o requerimento é praticamente o mesmo também, para poder mover ou fazer a transição do visto temporário para o visto permanente, tá? Passa a próxima tela aí, por favor, Érica. O que são áreas regionais, então, gente? Isso é aplicável tanto para os vistos 491 quanto para o 494, tá? Essencialmente, são áreas fora das major cities da Austrália. Então, isso foi atualizado 2019, se eu não estou enganado, um pouco antes da pandemia iniciar,
hoje, major cities na Austrália são apenas Sydney, Melbourne e Brisbane, tá? Então, tanto para o 491 quanto para o 494, vocês teriam que residir em áreas ou em cidades que sejam fora dessas grandes 3 metrópoles. Então, por exemplo, capital de Western Australia, Perth, é regional. Adelaide, que é onde a gente tem escritório, é regional, e Adelaide é a capital de South Australia. Em Queensland, toda a região lá é regional também, exceto Brisbane, tá? Então, por exemplo, nós estaremos abrindo escritório na Gold Coast, a gente vai ter dois escritórios ou 2 estruturas lá, uma na Gold Coast e uma em Brisbane. Na Gold Coast, que é um grande destino para muitos intercambistas ou pessoas que estão vindo para a Austrália para buscar um visto permanente, Gold Coast era regional para esse propósito também, tá? Darwin, que é capital também, Canberra, que é a capital da Austrália, inclusive, Canberra, a capital da Austrália, é regional para efeitos de imigração. Então, só para, de novo, contextualizar e dar alguns exemplos para vocês. Érica, próximo, por favor. Então, aqui eu vou só, né, novamente repassar o que eu já tinha discutido antes, mas, de novo, o visto 482, que é o visto temporário de trabalho, vocês podem ter uma profissão tanto na Medium Long Term List quanto na Short Term List, 2 a 4 anos de visto. Visto permanente somente para as profissões na Medium and Long Term List, saindo do 482, que daí vocês vão para o 186. O requerimento para vocês qualificarem para o visto 482, vocês têm que ter uma qualificação na área, então vai depender da profissão de vocês, e vocês têm que ter pelo menos 2 anos de trabalho full-time, ou em período integral, na área da atuação de vocês, tá, gente? Então, por isso que muitas vezes, assim, ó, é interessante para a pessoa, se a pessoa vai querer seguir uma estratégia pela carreira própria, que ela já venha com alguma experiência para a Austrália, porque daí ela chega mais preparada e já chega até qualificada para poder pegar um sponsorship caso uma oferta de emprego acabe aparecendo, tá? O visto 186, que é o visto permanente, um dos vistos permanentes dentro do Employer Program, também, como coloquei, ele tem que ter uma profissão na Medium and Long Term List, e ali tem 2 caminhos. O primeiro, que é o Temporary Residence Transition, que a gente diz, é quando vocês ficam 3 anos no visto 482, que é o visto sponsorship temporário, na mesma occupation, tá? Depois de 3 anos, o empregador de vocês, e essa que é a grande diferença, gente, do Employer Program e do sistema de pontos, é o empregador de vocês que nomeia vocês para um visto permanente, tá? Então, eles nomeiam vocês dizendo, né, ou argumentando que vocês são bons funcionários e que vocês têm uma oferta de trabalho por pelo menos mais 2 anos junto à empresa, tá? Então, se a profissão de vocês estiver na Medium Long Term List, eles podem nomeá-los para o visto permanente. A outra alternativa, que acontece bastante também, é o Direct Entry, que é quando o candidato tem já um reconhecimento profissional na área, né? O candidato ou candidata já tem o reconhecimento profissional na área e já possui pelo menos 3 anos de experiência de trabalho na área. E essa experiência de trabalho, muita gente nos pergunta, pode ser do Brasil, não tem problema nenhum, não precisa ser na Austrália, tá? Então, se a pessoa já tem o reconhecimento profissional e já tem 3 anos de experiência de trabalho, a empresa pode nomear a pessoa direto para o visto permanente sem nem passar pelo visto 482, tá? Então, isso é muito, muito importante, porque, gente, esse reconhecimento profissional é exatamente o mesmo reconhecimento profissional que a gente utilizaria para uma estratégia de vocês dentro do programa do sistema de pontos. Lembra na telinha anterior que eu falei, um dos requerimentos básicos é a gente fazer o reconhecimento profissional? Então, o reconhecimento profissional, gente, é uma peça-chave, é uma peça fundamental da nossa estratégia, porque se vocês já tiverem atendido os requerimentos do reconhecimento profissional, é bom já ter o reconhecimento profissional pronto, porque quando a pessoa chega aqui, ela já chega na Austrália com a profissão reconhecida, ou seja, já chega pronta para seguir com um processo dentro do Employer Sponsor Program e já chega pronta para seguir ou atacar a estratégia para qualificar ou, às vezes, até já ficar pronta para seguir um processo também pelo sistema de pontos. Então, tudo começa com o reconhecimento profissional, tá? E aí me leva também ao visto 494. O 494, como eu mencionei, ele é a mesma coisa que o 482, só que ele é para empresas localizadas fora de Sydney, fora de Melbourne e fora de Brisbane. Ele é aberto também, ou seja, a profissão pode estar tanto na Medium and Long Term List, quanto na Short Term List, tá? Quanto na Regional
Occupation List, essa é uma terceira listinha com outras occupations, e vejam bem ali, ó, o requerimento também é o mesmo, precisa ter reconhecimento profissional e precisa demonstrar, nesse caso também, 3 anos de experiência de trabalho para poder qualificar, para poder ser sponsorado no 494, que o requerimento é bem semelhante ao Direct Entry dentro do visto 186, tá? E como eu coloquei, é um visto de 5 anos, que depois de 3 anos nele, a pessoa qualifica e já pode daí aplicar para o visto 191. Então, de novo, gente, muito importante esse planejamento, muito importante entender aonde nesse processo e nessa timeline que vocês se encaixam, se vocês já qualificam, qual é a profissão de vocês, qual é a pontuação de vocês, em quais regiões que a profissão de vocês está sendo considerada para nomeação junto a um estado, junto a algum estado, para efeitos de sistema de pontos, e na medida do possível, logicamente, daí já enviar vocês para lá e já fazer até um reconhecimento profissional para vocês chegarem prontos. Passa o próximo slide, por favor, Érica. Tem um outro visto, e muito importante salientar, esse visto, ele não é um visto que por si só leva a alguma coisa, mas ele é um visto muito importante em termos estratégicos, e eu vou explicar isso um pouco melhor em 1 ou 2 slides a seguir, tá? Mas é o Graduate Visa, visto 485. Esse é um visto que não está dentro do General Skilled Migration Program, ele, na verdade, fica abaixo do Student Visa Program, tá? Então, o Graduate Visa, ele é um visto de trabalho, e como o próprio nome está dizendo, ele é um visto de trabalho que é dado para quem se gradua aqui no país, tá? Mas, obviamente, tem alguns requerimentos que têm que ser atendidos. Então, a pessoa precisa estudar pelo menos 2 anos, tem que ter 2 anos de estudo na Austrália, precisa, ao término do curso e para aplicar para esse visto, fazer o teste de inglês, o IELTS ou o PTE. A gente usa IELTS, né, para apresentações, para ficar mais simplificado. Tem que ter um IELTS 6 na média, que é uma média que a maioria dos brasileiros acaba atingindo aqui na Austrália depois de um certo tempo, entre 6 e 7 no IELTS. Ele tem uma idade máxima de 50 anos, então ele, na verdade, tem 5 aninhos a mais ali do que o GSM, do que o programa de imigração, tá? Mas, de qualquer forma, para fins de estratégia, vocês têm que ter menos de 45 anos anyways. E ele tem 2 caminhos ou 2 vertentes. A primeira vertente é o Post-Study Work Rights. Esse é para aquelas pessoas que vêm para cá e fazem um bacharelado, um mestrado ou um doutorado, tá? Então, a pessoa que completar um bacharelado, mestrado, doutorado por pelo menos 2 anos na Austrália pode aplicar para o visto 485, e a duração do visto vai variar dependendo do nível de qualificação e aonde a pessoa estudou, porque existem algumas vantagens, por exemplo, quando a pessoa estuda em área regional também, mas pode variar aí de 2 a 4 anos o número de anos que o Graduate Visa pode ser concedido. Então, a gente está falando de 2 anos a 4 anos de visto de trabalho full-time depois da conclusão dos estudos de vocês, tá? Ele tem só uma coisinha que ele somente serve para aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez para a Austrália, ou vieram estudar na Austrália pela primeira vez após 11 de novembro, ou 9 de novembro, tem que checar direitinho a data exatamente, de 2011, tá? Então, para quem veio antes disso já para a Austrália, num visto de estudante, não qualificaria por esse caminho, tá? Mas para quem nunca veio, ou para quem veio antes, mas veio depois dessa data, a pessoa qualifica para esse caminho. Alternativamente, tem a outra vertente, que é o Temporary Work. Nesse, os requerimentos são um pouco mais strict, né? São um pouco mais restritos. Então, nesse caso, a pessoa tem que ter uma profissão que esteja na lista Medium and Long Term List, tá? A pessoa precisa fazer um reconhecimento profissional, de novo, né? Dentro da linha da estratégia dos reconhecimentos profissionais. E o curso que a pessoa estiver completando aqui, ele tem que ser relacionado à profissão que a pessoa está nomeando. Então, as diferenças são bem grandes, tá, gente? Na primeira, no Post-Study Work Rights, não tem nada disso. É a pessoa completar o curso, indiferente do curso, desde que seja bacharelado para cima, a pessoa pode aplicar para o visto. Dentro do Temporary Work, a pessoa tem que ter a profissão na lista, tem que fazer reconhecimento profissional, e o curso que ela completar aqui, de 2 anos, tem que ser relevante para aquela occupation. A vantagem é, o Temporary Work, ele está aberto
para Trades Qualifications, ou ele está aberto para aquelas pessoas que estão completando um curso vocacional na Austrália. Tá? O que é um curso vocacional? É um curso técnico de até 2 anos, que é o que a gente chama de, né, os cursos, para quem já começou a pesquisar estudos aqui na Austrália, são certificados, diplomas e tudo mais. Tá? Então, o curso de 2 anos tem que ser, no mínimo, no nível de um diploma, tá? Ou certificado 3 ou 4, se for uma Trades Occupation. Mas o que eu quero dizer é, não precisa ser necessariamente um curso de Higher Education, bacharelado para cima. A imigração aceita, dentro do Temporary Work, a vertente do Temporary Work, cursos técnicos também, mas, logicamente, a gente tem que contextualizar e tem que montar a estratégia para vocês, para ter certeza que o que vocês estão estudando atende os requerimentos disso, tá? Mas só para finalizar a parte do Graduate Visa, o Graduate Visa é muito, muito, muito importante estrategicamente quando vocês vêm para cá, porque o que acontece? Ele oferece a vocês a oportunidade de ter um visto de trabalho full-time ao completar os estudos de vocês, caso até o término dos estudos de vocês, vocês não conseguiram um emprego na área e não conseguiram um sponsorship com alguma empresa. Então, pelo menos o Graduate Visa vai permitir que vocês tenham acesso a um visto de trabalho full-time, para que daí vocês possam ou adquirir mais experiência de trabalho para enriquecer o sistema de pontos de vocês, ou adquirir experiência de trabalho para atender os requerimentos de estados que queiram que vocês trabalhem na área para nomeá-los, ou poder adquirir experiência de trabalho para almejar um sponsorship junto a alguma empresa. Então, Graduate Visa é muito, muito, muito importante dentro do contexto estratégico de vocês no médio e longo prazo. Próxima tela, por favor. Para vocês que estão no Brasil, esse slide aqui é super importante, porque, e eu vou só, né, falar um pouco mais sobre ele depois, mas ou vou quebrar ele um pouquinho, mas para o pessoal que a gente atende offshore, gente, é muito, muito, muito importante que se vocês estão muito comprometidos em vir para cá com uma estratégia para imigrar, a questão é não perder tempo, tá? Então, o ideal é vocês saírem do Brasil já com um planejamento, de novo, de médio, longo prazo, ou até pequeno prazo, dependendo das circunstâncias de vocês. Então, o que a gente normalmente faz nesse contexto, quando a gente faz uma avaliação de vocês, por exemplo? A gente identifica se vocês têm as qualificações necessárias para agora, né, nesse presente momento, para seguir com alguma estratégia. Se vocês já forem qualificados em uma profissão que a gente possa utilizar para uma estratégia, e, obviamente, a gente concordar na estratégia, a gente pode começar, na verdade, a jornada de vocês enquanto vocês estão no Brasil, que é justamente essa separação que vocês veem aqui nessa tabelinha. A primeira coluna ali é do Brasil. O que a gente faz? A gente já identifica se a gente pode fazer o reconhecimento profissional de vocês. Então, se a gente puder, é interessante já começar a fazer o reconhecimento profissional, porque o reconhecimento profissional leva um tempo para ser feito, tá? Em média, quando a gente começa a trabalhar com um cliente no Brasil, ele leva de começar a trabalhar, juntar a documentação, dar a entrada e o resultado sair, em média leva de 3 a 6 meses, às vezes até um pouco mais, dependendo da velocidade com que o cliente nos dá a documentação, tá? Mas eu vou botar aí uma média de início até o resultado em torno de 6 meses. Então, quanto antes vocês tiverem isso aí já organizado, melhor. Os reconhecimentos profissionais, uma vez que eles sejam aprovados, eles têm validade de 2 a 3 anos em média. A grande maioria dos reconhecimentos profissionais, eles ficam válidos por até 3 anos. E a gente pode buscar uma extensão e uma revalidação depois disso. Então, ele fica válido por bastante tempo. Então, é importante vocês chegarem aqui já com ele na mão para poderem tocar e tirar aquilo da frente de vocês para poderem seguir o restante das etapas. E, juntamente com isso, uma vez com o reconhecimento profissional aprovado também, com, obviamente, a profissão de vocês identificada, a gente discutir um curso, uma matrícula, numa qualificação estratégica para a estratégia de vocês. Estratégica para estratégia é bom, estratégico para o plano de vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? A matrícula vai ter que ser, o que a gente vai considerar, tá, para trazer vocês no visto de estudante quais as regiões, de novo, quais as regiões que considerariam vocês para o programa de pontuação para subclasses de visto 190 e 491? Quais são os requerimentos dessas regiões? Porque, na medida do possível, gente, o ideal é vocês seguirem e irem estudar em uma das regiões que tem interesse de vocês.
Porque se vocês forem, vocês vão estar expostos aos 2 programas principais, que é o quê? Vocês estão tentando ou buscando atender os requerimentos dos estados para o programa de sistema de pontos, e, ao mesmo tempo, ao estarem naquela região, vocês estarão expostos ao mercado de trabalho para, se a oportunidade surgir, se alguma empresa tiver interesse em sponsorá-los, vocês já estarão na região certa para, daí vai depender do caso de vocês, mas para qualificar para o 482, 186 ou para o 494 também, entenderam? Então, o negócio é a gente achar atalho e cortar processos. Não necessariamente, onde eu quero chegar com isso não necessariamente Sydney é o melhor destino para vocês. Não necessariamente, e não necessariamente uma área regional é o melhor destino de vocês também. A gente tem casos, especialmente se a profissão está na Minimum Long Term List, que a pessoa não precisa necessariamente ir para uma área regional. E hoje existe também essa falsa ideia de que é mais fácil em área regional. Não é mais fácil, gente. Tá? Não é mais fácil. Ir para a área regional não é necessariamente mais fácil. O que é melhor, e essa é a palavra que a gente tem que utilizar, é entender quais são as oportunidades ou qual o melhor caminho e vocês se destinarem para uma localização que atenda e que melhor se encaixe dentro das possibilidades de vocês, que não necessariamente é uma área regional, mas muitas das vezes uma área regional, e quando eu digo área regional é fora de Sydney, de novo, Melbourne e Brisbane, é o melhor approach, mas não necessariamente todas as vezes, tá? Então, por isso que essa avaliação é bem importante. Já saber o que vocês têm, já saber o que vocês vão fazer, já saber o que vocês precisam encarar antes mesmo de chegar aqui. Essa é a melhor forma, para vocês não perderem tempo. Próximo, por favor. Então, vamos lá, só breaking down um pouco isso que eu já discuti para vocês. Estratégia de estudos com foco em migração, então. Como eu coloquei, tem 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que já são qualificadas e com anos de experiência na área e que querem seguir, né, na sua área de atuação aqui na Austrália e querem montar uma estratégia em cima disso. E a gente tem muitos casos nesse sentido. Então, de novo, para essas pessoas, o que a gente faz? Identifica a occupation, identifica quais são os requerimentos do Skills Assessment, e a gente já sugere fazer o Skills Assessment, que é o reconhecimento profissional. Juntamente, a gente faz um plano de estudos para focar no visto 190 e visto 491, como eu coloquei anteriormente, mandando para a melhor região, ou a gente discutir as melhores regiões e se decidir num destino que atenda esses requerimentos. E, em paralelo, entender e trabalhar, como eu coloquei também anteriormente, numa estratégia junto ao 482 ou 494. De novo, se a pessoa tiver profissão na Minimum Long Term List, 482 é uma opção. Se tiver na Short Term List, vai ter que ser o 494. E aí, trabalhar nisso em paralelo e a pessoa já entender muito bem quais são os requerimentos para já chegar aqui pronto e ir para a batalha para não perder tempo. Tá? Próxima tela. A segunda opção, são para aquelas pessoas que ou não atendem os requerimentos. E, gente, essa questão de não atender os requerimentos, vejam bem, às vezes a pessoa tem qualificação, às vezes a pessoa tem experiência de trabalho, mas ela não atende os requerimentos específicos da Skills Assessment Authority, da organização que faz reconhecimento profissional. Então, às vezes não adianta a pessoa ter 10 anos de experiência de trabalho se a pessoa não tem uma certa qualificação na área. A gente não consegue fazer o reconhecimento profissional. E se a gente não consegue fazer o reconhecimento profissional, não adianta seguir pelo sistema de pontos. A gente tem que entender o que a gente precisa fazer para fazer o reconhecimento profissional. Então, quem não atende os requerimentos ou está buscando uma nova carreira também. A gente tem vários casos assim. Pessoas que simplesmente querem buscar uma coisa do zero. Nesses casos, tem 2 tipos ou tem 2 níveis de estratégia aqui e que, de novo, vai depender da occupation, da profissão que a pessoa quiser seguir, tá? Ou a pessoa vai seguir com alguma carreira de nível superior. O que eu quero dizer carreira de nível superior? É uma carreira que exija que a pessoa tenha como mínima qualificação um curso de nível superior, bacharelado ou mestrado, tá? Nesse caso, a gente vai ter que determinar e entender qual é o passo ou qual é o tipo de bacharelado ou mestrado que a pessoa precise fazer. A gente escolhe, determina se precisa ser em uma área regional ou numa área metropolitana também, mas dentro da nossa experiência, muito provavelmente vai ser em área regional.
Isso vai envolver um plano de estudos, gente, de 2 a 3 anos, tá? 2 anos, normalmente, para mestrados, 3 anos até 4 anos para bacharelados, tá? Vai envolver, ao término do curso, a pessoa pegar um visto 485, como eu mencionei anteriormente, que vai conceder a pessoa ali, a gente tem que corrigir de 2 a 4 anos de visto de trabalho. O plano é a pessoa dali, quando pegar o 485, trabalhar pelo menos um ano na área, ou conseguir um trabalho na área, para poder atender os requerimentos do Skills Assessment. E aqui a gente está falando de aspectos bem gerais, tá? A grande maioria das organizações vai exigir pelo menos um ano de experiência de trabalho depois da qualificação inicial. A partir daquele momento, a pessoa pode potencialmente concorrer ao visto 491 e 190 e, em paralelo, também adquirir um pouco mais de experiência de trabalho para seguir com visto 482 ou 186, tá? Em paralelo, a outra opção são para aquelas pessoas que querem seguir uma carreira técnica, tá? Então, a carreira técnica é um pouquinho diferente, né? A carreira técnica, o que a gente chama aqui são os tradesperson, né? O que eu quero dizer com tradesperson? Carpinteiros, marceneiros, eu vou falar em inglês porque eu não sei todos os nomes em português, gente, desculpa, mas bricklayer, a pessoa que trabalha na obra, Pedreiro. colocando tijolos. Obrigado. Pedreiro, mas é o pedreiro qualificado que realmente, né, trabalha com levantando paredes e tudo mais. Eletricista, eu ia dizer engenheiro eletrônico, não, mas é técnico eletrônico. Então, tem várias occupations nessa linha que, para quem está nos assistindo aí no Brasil, gente, só para vocês entenderem o contexto da coisa aqui, são extremamente valorizadas na Austrália, tá? São extremamente valorizadas na Austrália. Os profissionais da área técnica aqui, muitas vezes, gente, ganham bem mais do que pessoas que trabalham num nível médio administrativo, tá? Essa é que é a grande verdade, até por conta da demanda e dos tipos de, né, enfim, de serviços que são oferecidos aqui dentro do país. Então, para essas pessoas que queiram seguir numa linha, né, de uma qualificação técnica, eu esqueci de mencionar, chefe de cozinha também está incluído nessa categoria aqui, tá? E eu estou falando isso porque tem bastante gente que gosta dessa occupation. Então, o planejamento aqui é a pessoa estuda 2 anos, também, como sempre, 2 anos de estudo, que vai envolver uma combinação de um certificado 3, 4 até um diploma, tá? No total, 2 anos de estudo. O objetivo aqui é a pessoa já trabalhar na área enquanto ela estuda, tá? E normalmente profissões técnicas, gente, assim, a pessoa consegue trabalho na área enquanto ela estuda, até por conta da demanda que existe desse tipo de profissão aqui no país, tá? Ao término dos estudos, e a pessoa com um pouco de experiência de trabalho, ela já pega o visto 485 também, mas lembrando, o 485 para profissões técnicas é o 485 no Graduate Stream. E uma diferença do 485 do Graduate Stream para o Post-Study Work é que o visto é só de 1 ano e meio, tá? Ainda assim é bastante tempo, mas é um visto de 1 ano e meio. Durante o 485, a pessoa trabalha pelo menos 1 ano na área, enquanto estiver no 485, consegue daí o reconhecimento profissional, né, para seguir dentro do Skill Select Program, que é o programa do sistema de pontos. A gente vai avaliar de novo o visto 491 ou visto 190, talvez o visto 189, sem muita esperança, mas a gente sempre considera também. Mas depois que a pessoa fechar 2 anos de experiência de trabalho, ela qualifica para o 482 também, e com o 482 ela consegue depois chegar no 186, porque as profissões técnicas, a grande maioria delas, ou pelo menos as que a gente vai discutir com vocês, elas estão na Minimum Long Term List, tá? Então, uma coisa muito importante disso que eu estou falando aqui com vocês, gente, vejam bem, o planejamento de estudos com foco em imigração não significa que eu vou estudar e vou pegar um visto permanente. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Para poder imigrar, estudos é um componente da estratégia. Na prática, para vocês poderem imigrar, vocês têm que ter uma carreira. Então, vai ser uma combinação de qualificação e experiência de trabalho. E por que isso é muito, muito importante de vocês terem já em mente? Porque não adianta numa conversa com a gente ou com outro agente de imigração, quando for fazer um planejamento estratégico para vocês, não adianta vocês dizerem, gente, beleza, eu quero mudar de carreira, e vocês escolherem uma outra carreira ou uma carreira que vocês não têm interesse em trabalhar e não têm interesse em seguir profissionalmente aqui, porque vocês não vão conseguir. Essa é a verdade.
Vocês têm que escolher uma carreira, vocês têm que escolher uma carreira que vocês vão estudar e que vocês tenham interesse em trabalhar, tá? Porque independente do rumo aqui, seja pelo sistema de pontos, que é convite, seja pelo employer sponsor, que vocês têm que ser sponsorados por um empregador, vocês vão precisar trabalhar na área. E vocês não vão aguentar o tranco estudando e trabalhando na área numa coisa que vocês não gostam. Então, isso é uma conversa que a gente tem até seguidamente com pessoas, por exemplo, que escolhem a carreira de chefe para seguir para efeitos de imigração, né? E a conversa vai mais ou menos assim: eu olhei todas as profissões e eu quero virar chefe porque eu gosto de fazer churrasco para os meus amigos no final de semana, ou eu gosto de cozinhar em casa para os meus amigos uma vez por semana. Tem uma diferença muito grande entre cozinhar em casa e assistir MasterChef e levar aquilo para um ambiente comercial e ter que trabalhar várias horas em horários loucos, né, dentro da indústria de hospitality aqui. Então, é muito importante que isso seja pensado na hora de ser decidido de qual carreira que a pessoa queira seguir, tá? Então, a gente sempre reforça isso, é muito importante, mas o que eu também quero salientar é: quem leva a sério essa estratégia, escolhe uma coisa que gosta e acaba seguindo na carreira aqui, gente, é uma questão de tempo. Não é uma estratégia de curto prazo, mas assim, eu consigo contar nos dedos os nossos clientes que acabaram não chegando a algum lugar, né? Ou muitas vezes porque desistiram, porque cansaram, ou acabaram indo embora, mas a grande maioria, eu falo mais de 90%, acaba chegando nos seus objetivos. Mas o segredo aqui é isso: é optar por uma coisa que vocês tenham interesse de seguir profissionalmente. Depois que vocês pegarem o visto permanente, se vocês quiserem mudar de carreira de novo, ou voltar a tentar reentrar no mercado na carreira, ou né, em outra área que vocês tinham no Brasil, não tem problema nenhum. O visto permanente permite que vocês façam o que vocês quiserem, tá? E isso é muito, muito importante. Agora, para chegar no visto permanente, essa estratégia tem que ter um comprometimento total dentro da carreira que vocês vão querer seguir por aqui. Como é que a gente faz agora para trazer vocês para cá da melhor maneira possível, combinando intercâmbio com imigração, tá? A gente, como o Michel explicou, a Bravo Study é a agência de intercâmbio in-house da Bravo Migration, que nasceu do caminho oposto, que é: vamos ajudar nossos clientes que querem imigrar a encontrarem o curso certo, a terem o visto de estudante aprovado sem problemas, e para a gente continuar acompanhando vocês durante toda a jornada de vocês de estudo aqui, para chegarem no ponto final, que é o objetivo que a gente desenvolveu com vocês, tá? Então, nós temos consultores maduros e experientes aí, né, que podem cuidar de vocês. Bruno e Luciana. O Bruno tem mais de quantos anos de indústria aí, Bruno? 12. There you mais. go, there you go. Então, a Luciana não só tem experiência, mas também é uma figura conhecida aqui na Austrália e para quem está no Brasil também, a menina de ar, influenciadora aí, que está sempre colocando content muito interessante, os seus contents, e a gente adora tudo que você faz. Obrigada. Não só vocês dois têm aí informação, experiência, mas tem o embasamento dos agentes de imigração que a gente trabalha aqui. Vocês dois, apesar de não serem registrados, sabem bastante sobre imigração também, sobre os processos e tudo mais. Então, é esse atendimento combinado, é esse atendimento unido das nossas duas business units, aonde vocês vão chegar para o Bruno e para a Juliana e dizer, para a Luciana, e dizer: eu estou querendo estudar blá. E a gente vai falar: legal, esses são os valores, essas são as opções, e aí a gente vai bater essa estratégia com o nosso agente de imigração, que vai dizer: sim, no caso dessa pessoa, esse curso leva até algum lugar, tá? Então, eu vou passar agora para Luciana e para o Bruno darem alguns exemplos de pacotes que tudo que vocês estão vendo aqui, a gente pensou em cursos que dão caminhos de migração depois, tá? Vamos lá. Obrigado, Érica. Bom, a gente começou com o curso de inglês porque, tá? A maior parte dos nossos clientes, eles vêm primeiro para o curso de idiomas, tá? Todo mundo precisa dar uma soltada no inglês ou precisa deixar no nível de fluência necessário para seguir estudando ou depois seguir aplicando a residência.
Tem pessoas que vão precisar eventualmente menos tempo de inglês, tem pessoas que vão precisar mais, mas 6 meses costuma ser um tempo que a gente analisa como razoável, né, para ser feito aqui dentro, até porque a carga horária é muito mais intensa do que no Brasil. Ao passo que no Brasil a gente faz um curso de inglês com 2, 3 aulas na semana, atingindo uma carga horária de 3, 4 horas e meia, a gente aqui na Austrália estuda 20 horas por semana. Então, assim, é muito mais intenso. Fora que você vai estar imerso no idioma, morando no país de língua inglesa, então você vai sair da escola, você vai ter que se comunicar em inglês, vai ter que ir no restaurante, vai ter que pedir um café, vai ter que falar inglês, não tem jeito. Então, assim, completamente diferente a experiência. Tem pessoas que vão precisar eventualmente de mais tempo? Sim, tem pessoas que vêm para cá, estudam 8 meses, algumas precisam até 12 meses, então isso aí vai muito de cada um, né? E é algo que pode ser aprofundado na consulta que a gente faz prévia ao início da matrícula e também para a determinação da estratégia. Tem uma universidade aqui na Austrália que já fez um estudo onde ela diz que 2 anos de estudo no Brasil corresponde a 6 meses na Austrália, ou seja, você acelera o aprendizado, né, de forma muito rápida, né, justamente por essa carga intensa ser muito mais intensa. Então, acho que 6 meses é o suficiente. Se você precisar de mais tempo, renova aqui depois, até porque o câmbio está alto, você não vai querer ter um custo tão absurdo antes de sair do Brasil. Então, tem muita gente que faz isso, vem para 6 meses, depois renova para mais 6, mas já incluindo a estratégia do curso seguinte, de acordo com a estratégia de residência que vai ser montada pelos nossos agentes de imigração. Então, esse é um ponto muito favorável de fazer o processo com a gente, né, que conforme citado pela Érica, a gente pode trabalhar em conjunto para maximizar a chance do plano dar certo. Tá? Então, quando a gente faz a renovação, a gente chama de renovação estratégia porque ela tem toda uma lógica, né, do porquê que a gente está trabalhando a renovação dessa maneira para determinado tipo de curso, se vocacional ou se superior. Então, o que a gente apresenta aqui nesse slide, a gente procurou colocar de forma bem simplificada, né, que é o valor de um pacote para uma escola que tem um preço médio, um preço por semana de $170. Tá? Tem escolas mais baratas que tem 170 por semana, sim, tem escolas mais caras. Eu acho que vai depender muito do foco que você quer dar, né, para esse período inicial dos 6 meses. Se está focando numa relação custo-benefício, escolas de 150, 170 por semana vão, né, oferecer uma ótima opção. Se está focando mais em qualidade, numa escola talvez mais estruturada, com campos mais modernos, aí a gente já tem que considerar um valor talvez de 220 a 250 por semana. Tá? Então, esse pacote especificamente aqui, em função da alta do câmbio que existe no momento do Brasil, que está acima de R$4 o dólar australiano, a gente colocou uma escola que tem campus nas 4 principais cidades, nas 3 não regionais, né? Sydney, Brisbane e Melbourne, também tem Adelaide, tá? Então tem a opção pela regional também, com o valor semanal de 170, tá? $170 por semana é um valor bastante razoável, é excelente relação custo-benefício. Então, se a pessoa vem sem dependentes, né? Vem solteiro, entre valor de escola, seguro, saúde e taxas de visto, $5.692, tá? Casal já vai ter um custo maior porque sobe o valor do seguro e também vai ter uma taxa de visto adicional, então o valor total já fica em $7.191. E a partir do momento que inclui criança, mais uma taxa de visto ainda e o seguro-saúde sobe mais ainda e aí já passa um pouquinho de $8.000. Tá? Então, a família que tem mais de um filho, vem com 2, 3 crianças, logicamente esse valor vai subir. De acordo com a escola também, esse valor pode subir. Então, para quem quiser aprofundar, eu já vi que tem alguns nomes aqui que estão assistindo já conhecidos, que a gente já falou, que a gente já mandou cotação, mas quem quiser aprofundar sobre isso, a gente pode também verificar outras opções, ver qual é realmente o tempo necessário que cada um quer estudar para poder trabalhar isso de forma bem personalizada. No slide seguinte, eu detalhei um pouquinho dessas taxas que são pagas nesse processo, tá? Então, na primeira aplicação no Brasil, para um curso de 6 meses, né, você vai ter um visto de 7 meses, tá? Então, o aplicante principal vai pagar uma taxa de $630, o dependente maior de idade, $470, o dependente menor de idade, $150, e aí vão ter exames médicos que no Brasil eu estimei em R$550 por pessoa, tá? Todo mundo tem que fazer exame médico credenciado da imigração antes do visto ser aprovado, tá? Sem exame médico não tem aprovação do visto. E aí, logicamente, o seguro-saúde, que é o SHC, né, são as iniciais de Overseas Student Health Cover, eles vão variar de acordo com o fato da pessoa ser solteira, ser um casal ou sem família. Então, você pode ver que o seguro casal e o seguro família, eles sobem bastante o valor e, consequentemente, eles encarecem um pouquinho o valor do intercâmbio que precisa ser pago inicialmente ainda no Brasil. Tá? Mais um motivo, né, por considerarem 6 meses como uma estratégia, né, de tempo bastante razoável e adequada
né, em relação ao câmbio atual que a gente tem no Brasil. O próximo slide, Lu, eu vou deixar contigo a apresentação. Ah, desculpa, suporte financeiro. Deixa eu fechar o suporte financeiro. Na sequência, tem os cursos vocacionais, aí eu deixo eles contigo. Tá. Então, gente, suporte financeiro é uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. Tá? Todo mundo fala, o Brasil, eu vi que o Brasil agora é nível 1, não precisa de suporte financeiro. Isso não é verdade. Tem muita agência que informa que não precisa mais apresentar suporte, mas precisa sim ter o suporte. Talvez você não precise mostrar que tem o valor referente ao suporte financeiro, mas você ainda precisa ter. Por quê? Porque durante o processo de visto, ele pode ser pedido pelo case officer da imigração. Tá? Então, a imigração, ela determina valores base de acordo com o custo de vida da Austrália, né, que um estudante precisa acessar para poder mostrar que tem como se manter aqui dentro, por mais que o visto de estudante te permita trabalhar part-time, né, em meio período, 40 horas na quinzena, enquanto você faz curso de inglês, curso técnico ou curso superior. Tá? Posso adicionar uma informação Claro, fique à vontade, importante aí? No formulário do visto de estudante que a gente tem que preencher, né, para submeter o pedido de visto, é obrigatório declarar que tem dinheiro para se manter, tá? Então, mesmo, como o Bruno falou, mesmo que não seja necessário, no momento da aplicação, anexar os extratos bancários comprovando que tu declarou aquele valor no formulário, né, é obrigatório declarar que tem o valor. E aí, assim, nós como agentes de imigração, a gente é obrigado a solicitar esses extratos, né? Porque, como o Bruno mencionou, caso os departamentos de imigração solicite os extratos durante o processo de avaliação do pedido de visto, a gente tem só 7 dias para enviar. Então, é por isso que a gente sempre pede, tá? E adicionando a informação, Lu, quando a imigração pede outros documentos, o prazo é bem maior, né? 28 dias. E o suporte financeiro, somente 7 dias. Então, realmente, torna-se um risco. A pessoa que afirma que tem suporte, na verdade, não pode mostrar se for pedido. E aí ela pode prejudicar a aprovação do visto dela. Exatamente. Bem lembrado. Né? Então, as agências que falam que não tem mais suporte financeiro, não é verdade. Está na lei do visto, está na policy, tem que ter o suporte financeiro. Talvez não seja necessário mostrá-lo, especialmente na primeira renovação aqui dentro. A gente vê muito na segunda renovação de visto de estudante sendo feita dentro da Austrália, a gente vê sendo pedido. Na primeira, ainda não. Mas se a gente monta uma boa estratégia, né, em conjunto com os agentes de imigração da Bravo, não vai ser necessária uma segunda renovação de visto de estudante aqui dentro. Você faz uma só, e depois você já vai para vistos que Michel e Érica comentaram, como 485, como os Skills Visa, como os Sponsors Visa. Tá? Então, assim, mais um motivo para você para você montar uma estratégia agora, é justamente você chegar aqui e não ter que fazer renovações adicionais do Student Visa, onde o teu risco de uma negativa pode aumentar, assim como os teus custos. Tá? Então, ainda no Brasil, né, já puxando aqui para o valor referencial em real, uma pessoa solteira vai precisar, no câmbio atual, mostrar 60 mil, enquanto um casal 82 mil, e um suporte de família com uma criança 100 mil. Na verdade, o suporte da família pode até ser maior do que 100 mil, tá? Se essa criança estiver em idade escolar. Aí a gente já vai ter que colocar o cálculo da anuidade escolar na conta do suporte para mostrar que essa anuidade pode ser paga pelos pais. Tá? Acho que... está. Esses são os FIIs da renovação. Tá? A primeira renovação de estudante na Austrália. Então, as taxas de visto são as mesmas. Tá? O que vai aumentar o custo no momento da renovação é o seguro-saúde. Por quê? A gente vai emitir o seguro-saúde pelo tempo total de permanência na Austrália. Então, todo mundo que a gente está conversando sobre montar estratégia de estudos com foco na residência vai ter que estudar os 2 anos que o Michel comentou. Tá? E, por isso, o seguro vai ter que ser emitido pelo tempo integral de estudos, mais um tempo adicional de férias. Então, geralmente, são 2 a 3 meses adicionais de tempo de seguro. Por quê? O estudante não pode ficar dentro da Austrália um dia descoberto. Tá? A partir do momento que bota o pé aqui na Austrália, tem que ter seguro-saúde. Tá? Então, quando a gente fala que vai ter 26 meses, no caso, a gente está considerando aqui que o seguro vai 2 meses além do tempo do curso. Tem seguros que podem ir 3 meses além do tempo do curso. Depende de quando o curso vai terminar. Tá? Se o curso termina no final do ano letivo, novembro, dezembro, geralmente o seguro vai até 15 de março do ano seguinte. Então, esse custo aqui é um custo base para vocês terem noção, né, do que vocês vão encontrar na primeira renovação aqui dentro, porque ele vai encarecer, sim, né, o teu custo total no momento da renovação, já que você vai ter que pagar um depósito inicial para a escola,
O seguro-saúde integral não tem parcelamento. As escolas, até, dependendo da escola, elas podem oferecer parcelamento trimestral, ou se for um VET, uma escola vocacional privada, ela pode oferecer um plano de pagamento mensal, mas o seguro-saúde não tem conversa. Tem que pagar integral, porque é pagamento direto para o provedor, né, que oferece o suporte. Tá? Então, não tem como dividir. E isso alavanca um pouquinho o custo, por isso que é importante ter esse planejamento já organizado com antecedência quando você for fazer a renovação, para não ser pego de surpresa. Então, você pode ver aqui que um casal vai ter um custo acima de $5.000. É um valor puxado. Tá? Então, a importância de ter uma boa estratégia é justamente você saber o que esperar, né? Principalmente saber o que vai estudar e saber o que esperar de custos. Lu, você quer seguir com os vocacionais? Posso. Bom, aqui então a gente trouxe um exemplo de um curso vocacional, tá? Um curso técnico, também conhecido como VET, na área de telecomunicações e engenharia de rede. Então, é um Advanced Diploma, tá? Aqui dentro de um curso VET, o Advanced Diploma é o último nível, né? O curso VET, para quem não sabe, ele tem diferentes níveis, tem certificado, tem diploma, e o nível mais alto é o Advanced Diploma. É um curso de 2 anos de duração, tá? Possivelmente a pessoa que fizer esse curso, ela vai qualificar no final para um 485, né, que é o visto postgraduate. E o valor total do curso para esses 2 anos, 19.900, tá? Numa escola em Brisbane. A Bravo oferece assessoria gratuita na hora de fazer a renovação, né? Para quem já está aqui dentro e vai renovar o visto, a gente auxilia sem nenhum custo de serviço nosso, sem nenhum honorário, tá? Então, os custos estimados no momento da renovação para um aplicante só, sem ser casal ou sem ser família, né, num curso desse que a gente comentou acima, é de $3.800 de tuition fee inicial. Esse é o valor de desembolso inicial que vai ter que ser feito. E o restante, né, do valor do curso é pago normalmente trimestralmente, né, que é por term, que a gente chama. E como o Bruno comentou, o OSHC não tem como parcelar. O OSHC, ele não dá desconto, mesmo que tu já seja cliente daquele provedor. Não tem, mas eu vou continuar com o mesmo provedor de seguro. Será que eles não dão um desconto? Não, eles não dão desconto. Também não parcelam. E a taxa da imigração também, a taxa do visto, também não tem parcelamento, não tem desconto. É tudo pago à vista, tá? Só a escola que pode ser parcelada. Posso só acrescentar? Claro, por favor. Esse curso, gente, foi pensado em função de uma ocupação da Medium Long Term, que é a lista principal, tá? Então, a gente vai apresentar alguns exemplos de cursos que estão relacionados a ocupações da lista principal da migração, e a gente, na verdade, adicionou esse curso porque ele foge um pouquinho do padrão da estratégia de residência do curso técnico que o Michel comentou, da gastronomia. Eu quero ser chefe, eu quero ser mecânico, né? E essa é uma estratégia que não é muito divulgada e que é possível também para quem é da área tecnológica, área da engenharia ou até um TI, né? É uma estratégia bem interessante para ser considerada. Aqui, então, a gente trouxe um pacote para formação para quem quer ser mecânico automotivo, tá? Então, a formação para ser mecânico, ela inclui um certificado 3, um certificado 4, né? Diferente do curso que eu apresentei antes, de Networking Engineering, que era um Advanced Diploma, esse aqui é um certificado 3 e um 4. Esses são os cursos comuns na área de formação de Motor Mechanic. Então, de novo, é um curso que tem 2 anos de duração. Possivelmente a pessoa vai qualificar para o 485 depois que terminar, né? A gente oferece consultoria gratuita na renovação do visto aqui na Austrália, tá? E os valores que a gente tem para um curso, para esse pacote, em South Australia, Adelaide, esses 2 cursos custam, em média, $24.000 de tuition fee, né, que é o valor do curso. Dá para encontrar por 19.800 se for aqui em Sydney, ou então 16.500 se for em Gold Coast, tá? Em Queensland, é uma promoção especial. Então, os custos estimados no momento da renovação, o desembolso inicial, né, de um aplicante individual, ou seja, que não é casal, que não é família, vai ser em torno de $3.800, que é
o pagamento inicial da escola, porque a escola pede um depósito inicial, o seguro-saúde e as taxas do visto. Posso defender minha cidade aqui? Pode. Porque não é que seja mais caro estudar em Adelaide, tá, gente? É que esses pacotes específicos de New South Wales e Gold Coast foram montados em função da pandemia. Para vocês terem uma ideia, Adelaide e Sydney, os pacotes são na mesma escola. Tá? Então, são promoções que podem desaparecer a qualquer momento em 2022, a partir, né, da abertura das fronteiras e que o número de matrículas comece a subir. Tá? Então, não é mais caro estudar em Adelaide, não é isso. Né? O valor médio da Austrália é praticamente a mesma coisa, né, para todas as cidades. Tá? Mas eu queria defender, porque eu, como residente de Adelaide, não quero assustar ninguém e todo mundo achar que Adelaide é mais cara do que outras cidades. Não é isso. Essas são situações específicas onde o curso de mecânico, que é uma estratégia que está se popularizando, ficando bem forte aqui em Adelaide, né, esse curso aqui está um pouco mais caro nesse momento. E aqui temos o tradicional, já conhecido pacote para ser chefe, né? Para quem quer trabalhar na área de hospitality, na cozinha, tá? Então, a gente trouxe um exemplo de um pacote que inclui certificado 3, certificado 4 em Commercial Cookery e um Diploma of Hospitality Management. Isso também são 2 anos de duração, a pessoa qualifica para o 485 depois que termina os estudos nessa área, tá? Depois que completa entre 92 e 104 semanas de curso. E os valores para um pacote como esse, em Adelaide, vai custar em média $23.500, em Sydney, 26.700, agora está mais caro estudar em Sydney do que em Adelaide. E em Gold Coast, 14.400, tá? Esse é o valor do curso apenas. Os valores estimados de desembolso inicial no momento da renovação é $4.800, que é um pedaço do curso, tá? As escolas, de novo, elas exigem o que se chama de COE Deposit, ou depósito para receber o COI. O COI, para quem não sabe, é o Confirmation of Enrollment, que é um documento oficial que a escola emite depois que o estudante faz a matrícula, depois que o estudante dá um pagamento de entrada. Esse documento é emitido num sistema interligado que a escola tem com o Departamento de Imigração e sem esse documento não tem como aplicar o visto de estudante, tá? Então, algumas escolas, a grande maioria, exige um COE Deposit, que é um valor de desembolso inicial para que ela possa emitir o COI e garantir a matrícula. Então, nesse caso aqui do pacote de chefe, para trabalhar na área de hospitality, vai ser de $4.800 de tuition fee total, entre o pagamento, o seguro-saúde e a taxa do visto. Quer falar, Bruno, de... Posso falar. Esse é o mesmo caso do Telecommunications and Network Engineering, tá? Estratégia não tão popularizada no nosso mercado offshore aí do Brasil, né? O mercado fora da Austrália. O Civil Construction Design é muito direcionado para o engenheiro civil ou para o arquiteto, que trabalham como cadistas, é o famoso cadista. Ele vai aplicar como draftsperson, que é a ocupação na lista principal. Tá? E é um curso bem interessante, tá? Para quem é da área de engenharia e arquitetura e trabalha com construção também, não sendo necessariamente, né, arquiteto ou engenheiro, tem pessoas que vêm para cá e vão direto para um VET como esse, né, com o objetivo de aplicar como draftsperson. Então, a gente quis adicionar para também sair um pouquinho do padrão mecânico, chefe, marceneiro, porque geralmente é o que está na ponta da língua da nossa clientela brasileira fora da Austrália, são essas 3 estratégias. Né? E tem outras estratégias, né, bem interessantes, né, que não necessariamente são trade occupations e que vão levar a pessoa para a residência. Então, o Civil Construction Design é um desses cursos. Essa escola tem campus em Adelaide e Perth. Né, $22.000 o tuition fee total, tá? E aí a gente já, no custo do momento da renovação, a gente já discrimina um pouquinho mais, né? O initial payment dessa escola é 1.250, o SHC 1.257 o single, tá? E os 630 do visto de estudante, né? Um valor de 3.137, que é bem interessante para a renovação, e o restante payment plan. A escola mesmo vai montar e no momento da emissão da offer letter, né, da carta de oferta, ela já mostra o plano de pagamento com datas e quantas parcelas e tudo mais. Então, assim, as escolas, elas também procuram facilitar, né, esse processo de renovação, porque elas sabem, né, todo mundo sabe, né, não é barato estudar aqui, ainda mais com o dólar a mais de R$4,
Então, principalmente os provedores privados, né, eles facilitam bastante esse pagamento, oferecendo planos mensais. As escolas técnicas do governo, que são as chamadas TAFE, aí o pagamento já é semestral e os cursos até, né, podem ser um pouquinho mais caros, né, não tem flexibilidade por ser governamental, mas os VETs, né, privados, eles oferecem bastante facilidade para a pessoa, né, poder chegar, porque todo mundo sabe, né, todo mundo que trabalha na área de educação internacional conhece o desafio que é estudar aqui, né, trabalhando part-time, tendo que pagar as contas, pagar curso para aplicar residência em 5 anos. Todo mundo sabe que não é fácil. Né? Então, felizmente, a gente tem essa facilidade dos provedores privados de, né, facilitar um valor de entrada menor e pagar parceladamente ao longo do período que você vai estar estudando. E eu posso acrescentar uma outra coisa a respeito dos cursos VET, né, dos cursos técnicos, que diferente dos cursos de inglês, né, como o Bruno comentou lá no começo, nos cursos de inglês, a pessoa tem que ir na escola todos os dias, de segunda a sexta, de 4 a 5 horas por dia, para completar as 20 horas, né, de estudos semanais que são exigidas pela lei do visto de estudante. No curso técnico, tá? Curso VET, geralmente as aulas acontecem de 2 a 3 dias por semana, ou seja, a pessoa não precisa ir na escola todos os dias. Nesses cursos aqui que são bem hands-on, por exemplo, chefe, mecânica automotiva, vão ser normalmente 2 dias de aula, um dia de teoria e um dia de prática, tá? No máximo 3 dias. Então, isso dá também um pouco mais de flexibilidade para o estudante, né? Não tem aquele compromisso de ter que ir todo dia na escola. Uma outra coisa é que os cursos técnicos, né? Esses cursos VET, nas escolas privadas, eles têm diversos intakes, que são datas de começo ao longo do ano, tá? Muita gente fala do TAFE, eu quero estudar no TAFE, o TAFE é ótimo, é ótimo, só que o TAFE, além de ser um pouco mais exigente, né, eles cobram por semestre, então tu tem que pagar 6 meses adiantado no momento da renovação, ou se for na primeira aplicação, e o TAFE só tem 2 datas de entrada por ano, que é geralmente em janeiro, fevereiro, ou em julho. Às vezes, dependendo do curso, ele só tem uma data de entrada. Nas escolas privadas, existe normalmente entrada e início de curso todo mês, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses. Então, acaba sendo um pouco mais vantajoso de estudar nessas escolas do que estudar no TAFE, tá? Pode passar. Esse é um dos cursos que a gente mais tem vendido aqui dentro da Austrália. Né? É um dos favoritos, né? É um dos nossos favoritos, com certeza. Acho que tanto em termos de estratégia, como em termos de qualidade do curso, né? Que é o Master of Business Information Systems. Esse curso oferece um pathway, né? Uma estratégia para residência pelo TI. Né? Geralmente vai montar estratégia como um ICT Business Analyst. Né? Então, um curso, né, superior, já para quem já pode investir um pouco mais, mas dentro do que essa universidade cobra, ainda excelente relação custo-benefício, por quê? Se você for olhar uma universidade de Sydney, uma universidade de New South Wales, a Universidade de Queensland, esse valor de 39.872 é o valor para um ano nessas universidades. No caso dessa universidade aqui, é o valor total. Tá? Então, a gente tem aqui... Vai ser um pouquinho mais que 18.830, né? Porque o valor foi atualizado. O valor era 37.660, eu atualizei o valor total, mas não atualizei o valor por ano. Então, vai ficar na casa aí dos 19 mil e uns quebrados aí por ano. Né? 2 anos de duração, porque, novamente, tempo mínimo para depois poder progredir para o visto 485, para o Postgraduate Visa 485. Mas o mais interessante dele é não ter pré-requisito em TI. A pessoa não precisa ser formada em TI no Brasil para poder entrar no Master of Business Information Systems. Então, é um curso de TI voltado para negócios, onde ainda você vai ter que aprender, né, linguagem de programação, mas é um foco bastante voltado para business. Você vai ser um business analyst, mas para ICT, para a área de TI. Tá? Então, não é um curso de software programming, por exemplo. Essa mesma universidade tem mestrados e bacharelados de software programming. Inclusive, ela tem também o Bachelor de Business Information Systems, para quem ainda não tem curso superior e pretende fazer um aqui dentro. Então, assim, é um curso super estratégico, super versátil. Né? Ao mesmo tempo, ele tem o accreditation da ICS. O que é isso? Ele tem um reconhecimento do órgão que faz a validação da formação do profissional de TI. Ou seja, você imagina, você vai investir mais alto. O que você quer? Você quer segurança, né? Para saber que aquele investimento vai te levar a algum lugar. Esse curso já tem a validação da ACS, que é a Australian Computer Society.
Então, você sabe que estudando aquilo, você tem um caminho para chegar à residência. Érica, quer acrescentar vou até alguma fazer coisa? uma parte aí, não só imigração, mas também carreira, né? Aqui na Austrália, uma carreira muito forte, e o que a gente precisa de TI são basicamente engenheiros de software, desenvolvedores, mas analistas de sistemas e business analyst é uma carreira muito próspera e promissora aqui. E a gente não tem nenhuma previsão de essa carreira deixar de ser uma carreira em alta demanda aqui. Então, a gente gosta bastante dessa estratégia, porque une também muita gente, né? Com o mundo de hoje, não é uma mudança de carreira tão gritante, né? Porque você trabalha com marketing e é importante ter essa parte de TI, de analytics e de tudo mais. Você trabalha com administração, tem uma série de career upgrades mesmo, né? Porque a gente também não gosta. Muita gente chega para a gente e fala: eu sei que enfermagem está em demanda, vou fazer uma faculdade de enfermagem. A gente fala: tá, mas você é daqueles que desmaiam quando vê sangue, então não pode pirar, né? Vamos trocar de carreira e fazer uma coisa que dá visto, mas não vai te agregar na vida real. A gente acha, e por isso que é um dos cursos que, né, os nossos clientes mais escolhem, como você falou, Bruno, porque ele é uma combinação que abre essas carreiras. A faculdade tem campus em áreas regionais, em várias áreas, onde a pessoa também pode começar num lugar e mudar para o outro, e a carreira em si não é uma mudança tão grande, tão gritante, vai adicionar para a pessoa, for sure, né? O que a gente tem de cliente fazendo esse curso, geralmente é formado em administração. O último que eu matriculei, ele era de relações internacionais, então a formação varia bastante, né? E eu acho que é muito interessante o fato de você não precisar ser formado em TI para poder entrar. Sim, eu super concordo flexível. com você. Você tem mais alguma coisa a falar desse curso? Sim, ou posso mudar? O depósito inicial é um pouco mais alto, porque, né, curso superior, o valor total vai ser mais alto, e você faz o pagamento, né, de 3 disciplinas no primeiro termo. Então, você vai estudar 3 termos no ano, vai fazer 3 no primeiro, 3 no segundo e 2 disciplinas no terceiro. Então, o primeiro e o segundo termo vão ser valores mais altos, 7.476. O segundo termo vai ser perto de 5.000, né, aí vai fechar um valor aproximado aí de quase 20 mil ao ano. Né? E se você fizer, né, uma coisa que eu costumo falar muito para os meus clientes aqui, o curso é muito caro, não vou conseguir pagar. Faz o breakdown desse curso em valor por semana. Você vai chegar a um valor por semana de 250, 280 dólares por semana que você vai ter que fazer de forma adicional em relação ao que você já precisa para pagar suas contas. Então, você fazendo esse breakdown, você já não assusta tanto, entendeu? E eu acho que quem está aqui na Austrália precisa ter esse foco, sabe? O que eu preciso fazer por semana de dinheiro para poder juntar e pagar meu curso no futuro. Porque se você pensar, putz, eu vou precisar de 19 mil dólares para pagar um ano desse curso, eu não vou fazer. Não tem como. Mas a partir do momento que você está aqui trabalhando, e principalmente para casais, né, que tem uma grande vantagem quem vem como casal e um dos estudantes vai para o mestrado, é que o dependente vai poder trabalhar em período integral. Então, essa pessoa vai poder contribuir muito para, né, o pagamento desse curso. Né? O estudante ainda vai estudar, ainda vai trabalhar part-time, tá? Ele vai poder trabalhar full-time no período das férias, na verdade, horas ilimitadas, mas o dependente sempre vai poder trabalhar full-time desde que o curso já tenha iniciado. Então, para casal, é uma estratégia excelente. E aí, você fazendo esse breakdown semanal do que você vai ter que pagar por termo, ele já não assusta tanto. Você vê que é possível, entendeu? Então, assim, como estratégia é sólida, super sólida, especialmente para quem já quer aplicar direto do Brasil com mestrado, tá? E não quer vir para o VET. Então, olha, eu recomendo demais. Eu tenho feedbacks muito bons. É um curso puxado, né? A pessoa que tem que ter ciência de que não basta ser boa na área de business, tem que ser boa na área de TI, porque vai ter que aprender linguagens de programação. Então, assim, vai envolver dedicação, mas vale muito a pena, na minha opinião. Uma das melhores estratégias, né? Na minha humilde opinião. Vamos passar, Érica? Eu concordo com você. Próximo é Engineering. É a mesma universidade do Business Systems, tá? Só que voltado para a parte de gerenciamento, lógico, interessante aí para os engenheiros que querem se desenvolver, né? E geralmente o engenheiro no Brasil acho que tirando o engenheiro de produção, o restante da engenharia é super hands-on, né? O engenheiro do Brasil, o engenheiro de produção do Brasil vai muito para a área administrativa, o que difere um pouco do perfil aqui da Austrália, né? Que é mais chão de fábrica. Né? Então, é interessante ver essa diferença de perfil dessa engenharia específica. Mas engenheiro que quer se desenvolver,
né? Eu acho que um Master of Engineering Management é bastante interessante. O valor aqui é o valor 2021, tá, gente? É o mesmo valor do slide anterior, um pouquinho acima de 39 mil pelos 2 anos. Então, mesma concepção, tá? Você fazer o breakdown do que você precisa trabalhar extra para poder juntar o dinheiro e fazer esse curso aqui. Então, para engenheiro, especialmente que não precisa do inglês, quer vir direto para o mestrado, e aí pegar um VET de business, né, que não vai dar uma estratégia tão forte para aplicar visto do Brasil, né, considera fazer esse engineering management, né, assim como, além de desenvolvimento profissional, né, acadêmico, currículo, né, você vai ter também uma estratégia sólida para aplicar o Student Visa ainda no Brasil, se essa aplicação for feita de fora, né, e eu acho que também como rede de contatos para tentar trabalhar na área, né, então tem uma série de benefícios que não somente a estratégia de imigração para residir de forma permanente. Então, o valor do depósito inicial entre COE ou SHC, taxa de visto, vai ser a mesma coisa do Business Information Systems, porque são estratégias quase que irmãs, né, vamos dizer assim. Tá, então aqui ainda na área de educação superior, né, de Higher Education, é um Master of Engineering Management combinado com um Master of Business Administration, ou seja, são 2 Masters em um, tá? Voltados para a área de Engineering dentro do business. Essa universidade, eles têm campus em Perth, Sydney e Melbourne, tá? O valor do curso, né, desse double degree é em torno de $32.400 por ano e ainda há a possibilidade de obter um scholarship ou uma bolsa de estudos de 30% que vai reduzir o tuition fee para $22.680. Então, é um valor super em conta para um curso de double degree, né? São 2 masters que a pessoa vai fazer, pagando basicamente o preço de 2 anos de duração. Só para fazer um comentário, normalmente as universidades mais, vamos dizer assim, famosas e conhecidas aqui da Austrália, por exemplo, University of Sydney, the University of New South Wales, University of Melbourne, UTS, University of Adelaide, University of South Australia, fazer um curso desses custa... Ontem eu mandei um orçamento para um menino, era um master na área de IT, custa $100 mil, tá? Então, numa universidade privada, né, mais voltada para estudantes internacionais, dá para fazer um curso desses pagando 39 mil, 22 mil, como tem aqui. Então, muita gente acha, mas é $100 mil. Tem universidade de $100 mil, mas também tem opção de fazer um curso bom, de fazer um curso superior, um curso de nível mestrado, que vai servir não só aqui para a Austrália, mas também para a pessoa que daqui a pouco não quer ficar aqui, recebe uma proposta, quer ir para outro país, né? É um mestrado, não é um vocacional. Pagando metade, 3 vezes menos do que o valor de uma universidade muito grande, né? E mais conhecida, tá? Então, o desembolso inicial, no momento da renovação para um curso desse, vai ser em torno de 9 mil e um pouco menos de $10 mil, tá? Mas, de novo, é um double degree, são 2 mestrados em um só. O que é bastante famoso aqui dentro da Austrália, né? O double degree. Em diversas áreas são oferecidos o double degree, então é uma opção bem interessante de estudo. Né? E uma curiosidade, a maior parte das universidades aqui na Austrália são públicas, né? Você paga, mas elas são públicas. O australiano também paga, só que ele faz subsidiado pelo governo. E aí, quando ele entra no mercado de trabalho, o valor é taxado, né, no payslip, no contra-cheque dele. Mas as pessoas veem que, né, tem que pagar a universidade, elas não veem como universidade pública, mas elas são. O Brasil tentou fazer isso, mas é outra realidade, né? Não vale nem a pena a gente entrar no mérito. Gente, muito obrigada, tá? O conhecimento de vocês e esses insights são super valiosos e tenho certeza que o pessoal que está assistindo aí se beneficiou disso.